Voltamos agora para estudar o critério de divisibilidade. Nós temos estudado o critério de divisibilidade por 2, por 3 e por 5. Por 2, todo número par é divisível por 2. Por 3, a soma dos algarismos tem que dar o múltiplo de 3. E por 5, o número terminado com 0 ou com 5 é divisível por 5. Tá, queridos? Agora vamos estudar o critério de divisibilidade para divisíveis por 4, divisíveis por 6, divisíveis por 8, tá? Então vejamos aqui, gente. Para ser divisível por 4, você tem duas maneiras. A primeira maneira seria essa, deixa eu colocar aqui, tá? O meu critério para ser divisível por 4. Primeiro, o número terminar, tá certo? Terminar com 0, 0, tá? Terminou com 0, 0, ele já vai ser divisível por quem? Por 4, o primeiro. O segundo aqui, ó, os dois últimos, né? Últimos algarismos formar um múltiplo de 4, tá, queridos? Pronto. Então, ó, o número terminar com 0, 0, os dois últimos algarismos formar um múltiplo de 4, tá? Vamos ver aqui. Tem o número 140, tá certo? 140 possui 3 algarismos aí. Os dois últimos são 0? Não. Ah, então ele não é divisível por 4. Calma, paciência. Os dois últimos algarismos formar um múltiplo de 4. Vamos ver aqui os dois últimos. Os dois últimos você tem 4 e 0. Quando eu tenho 4 e 0, eu leio 40. 40 é múltiplo de 4, porque 4 vezes 10 vai lhe dar 40. Isso quer dizer que 140 é divisível por quem? Por 4. Tudo bem, queridos? Aí aqui, ó, eu vou circular, né? Eu quero circular os divisíveis por 4. Circulo aqui, ó. Aí eu venho para o 144. Aí você vai lá. Ah, 144 não terminou com 0 e 0, então não é divisível por 4. Calma! Vamos olhar agora os dois últimos, ó. 4 e 4. Eu leio 44. 44 é múltiplo de 4, porque 4 vezes 11 lhe dá 44. Tudo bem, queridos? Vou marcar aqui também, ó. Aí eu venho para o próximo. 1032. 1032, os dois últimos algarismos não são 0. Espera aí, mas eu tenho que ver se eles são o quê? Múltiplos de 4. Quando eu pego 3 e 2, eu leio 32. 32 é múltiplo de 4? Você diz é, porque 4 vezes 8 lhe dá 32. Perfeito, meu querido. Eu vou marcar aqui. Aí apareceu outro lá, 2000. Ele pergunta se 2000 é múltiplo de 4. É isso? Ou melhor, é divisível por 4. Aí eu vou olhar os dois últimos, ó. Deu 0 e 0. Se dá 0 e 0, é porque ele é divisível por 4. Então eu vou marcar também, vou circular, tá certo? Aí vem o próximo, 3.750. Ah, terminou com 0, mas não tem outro 0, já está fora isso aqui. Aí eu tenho um algarismo 5 e um 0, eu leio 50. 50 é múltiplo de 4? Não, não vai dar uma divisão exata. Então esses 4 aqui são divisíveis por 4, tá, queridos? Agora vamos estudar, ele pede para estudar agora, os números que são divisíveis por 6, tá, queridos? Para ser divisível por 6, ele tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Ah, quando é que ela é por 2? Quando for o número par. Como é que eu sei que ela é por 3? Quando a soma dos algarismos é um múltiplo de 3. Então, ó, para ser divisível por 6, tem que ser ao mesmo tempo, divisível por 2 e por 3, né? Assim, ó.
Então, divisível por 6 tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e divisível por 6. Aí vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Ele dá esses 5 números e quer que você circule aqueles que são divisíveis por 6. Então, veja. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3. 140 é divisível por 2. Aí você diz, por quê? Porque ele é par. Beleza. Agora a soma aqui da múltiplo de 3, vamos ver. 1 mais 4, 5. 5 mais 0, 5. Não é múltiplo de 3, então ele não é divisível por 6. Tem que ser por 2 e por 3. Vamos ver o 144. 144, você observa aí que ele é um número par. Se ele é um número par, eu já sei que ele é divisível por 2. Agora, para ser por 6, tem que também ser por 3. Vamos somar aí, ó. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. Então, eu vou circular. Por que eu já estou circulando? Porque ele é par divisível por 2. A soma dos algarismos de um múltiplo de 3 é divisível por 3. Tá certo, queridos? Aí, vamos observar agora 1032, tá? Quando eu observo 1032 aí, 1032, eu vejo que ele é um número par. Tudo bem? Beleza até aí. Já considero a primeira situação. E a segunda, ele tem que ser múltiplo de 3. Como é que eu sei? Vou somar os algarismos. Se der um múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Então, vamos somar. 1 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Como esse número aqui é um número par, é divisível por 2. E a soma de um múltiplo de 3 também é por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele é divisível por 6. Aí aparece aqui 2000, tá certo? 2000 eu sei que ele é par, então ele é divisível por quem? Por 2. Perfeito até aí, certo? Só que eu tenho que saber se ele é divisível por 3. Como é que eu sei? Se a soma dos algarismos der o quê? Um múltiplo de 3. 2 mais 0, 2, 2 e 2. Quer dizer, deu 2 a soma. Se deu 2 a soma, ele não é divisível por 3. Como ele só é divisível por 2, ele não é divisível por 6, tá? Aí aparece o outro, 3.750. Pronto, esse número aí é o número par. Perfeito até aí. Agora vamos ter que ver se ele é um número divisível por 3. Ou seja, a soma tem que dar um múltiplo de 3. Aí você vai somar 3 mais 7, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 0, 15. Então, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3, ele é divisível por 6, tá certo? É divisível por 2 porque ele é par, é divisível por 3 porque a soma deu um múltiplo de 3. Ok, queridos? Aí vamos observar o próximo agora. Circule os números divisíveis por 8. Então, eu tenho que saber quando é que o número é divisível por 8. E agora nós vamos estudar essa divisão por 8. Pessoal, para um número ser divisível por 8, ele tem que terminar, os 3 últimos algarismos tem que terminar com 0. Primeiro, os 3 últimos algarismos tem que ser 0, tá? Ou seja, ele vai aparecer de que forma? 0, 0, 0. Pronto, apareceu com isso aí, ele já é divisível por 8. A terceira aqui, a segunda opção também, que acontece com 4, tá? Os 3 últimos, no 4 eram os 2 últimos. No 8, os 3 últimos algarismos formam os 3 últimos algarismos formam um múltiplo de 8, tá? Nessa ordem, viu, gente? Eu nem coloquei, mas tem que ser nessa ordem. Nessa ordem, não é aleatório não, tem que estar nessa ordem. Os 3 últimos formar um múltiplo de 8. É o que eu não coloquei aqui, mas tem que ser nessa ordem, tá, queridos? Circule os números divisíveis por 8. Então vamos ver o seguinte. Primeiro, tem que os 3 algarismos terminar com quanto? Terminar com 0. Então aqui eu observo, só tem 3 algarismos e eu termino com 0. Tá fora.
os três últimos algarismos formar um múltiplo de 8 nessa ordem. Então, 140 não é divisível por 8. Aí está fora, viu, Cris? Está fora. Aí eu vou pegar o 144. O 144 em questão, ó, você vai fazer a divisão por quem? Por 8. Quando você faz essa divisão por 8, vai dar uma divisão exata, porque 144 é divisível por 8. Deixa eu marcar aqui, tá? Então seria, quando você fizer a divisão, vai dar uma divisão exata, tá? Aí vem aqui, ó, 1032. Os três últimos não terminam com 0, mas eu vou olhar os três últimos aqui, ó, 0, 3 e 2. Eu leio o número 32. E 32 é divisível por 8. 32 dividido por 8 vai dar 4. Você vai lá e marca também, certo, queridos? O próximo número é o número 2000. 2000 termina com 3 zeros, tá? Se termina com 3 zeros, ele também é divisível por quem? Por 8, tá? Marca aqui também, ó. Certo? 3.750. Aí você vai olhar aí os 750. 750, porque não vai olhar, ele não tem os 3 zeros. Então vai ver os 750. E quando você observa o 750, ele não é divisível por 8, não vai dar uma divisão exata. Então os números que são divisíveis por 8 seria 144, 1032 e 2000. Os três últimos terminam com 0, é divisível por 8. Os três últimos algarismos formar nessa ordem um múltiplo de 8, ele é divisível por 8. Esqueci de colocar um acento aqui no múltiplo de 8, tá certo, queridos? Pronto, gente. Daqui a pouco nós voltamos, tá?